Olá pessoal, essa aqui é mais uma aula agora sobre arquiteturas de comunicação em sistemas embarcados. Nós vamos ver aqui principalmente sobre as diferenças cruciais entre arquiteturas seriais e arquiteturas paralelas de comunicação. Quais são as vantagens e desvantagens e como elas são usadas mesmo no contexto do microcontrolador. Então vamos começar aqui. É importante a gente salientar que no caso da CPU, o contexto interno ali, a gente já tem um roteamento específico, com os barramentos específico que a CPU ela vai operar. Então, ela movimenta 8, 16 ou 32 bits simultâneos ali via barramentos internos dela mesma. Então, a gente não tem controle sobre isso. Né? A gente só utiliza esses barramentos já internos e a gente não define a arquitetura de nada. Porém, a gente tem como definir as arquiteturas que o nosso microcontrolador ele vai se comunicar com periféricos externos. Por exemplo, aqui tem um microcontrolador e ele vai atuar aqui, se comunicar com essa tela LCD ou OLED. Nós temos aqui comunicação com ICIs também, enfim. E existem métodos de como essa arquitetura de comunicação pode ser feita. Um dos métodos é a arquitetura paralela, certo? A arquitetura paralela, como o próprio nome indica, os bits eles são enviados todos de uma vez, na mesma sequência de clock. Então, por exemplo, aqui, digamos que aqui são pinos do meu microcontrolador, o pino D0, D1, D2 até D7. E se cada deles enviar um bit, no mesmo ciclo de clock, então eu vou ter, após esse ciclo de clock, o envio de um byte completo. Então, perceba aí a eficiência que nós temos nessa arquitetura paralela. E em apenas um ciclo de clock eu posso enviar, no caso de 8 trilhas, quando eu tenho 8 trilhas assim, de comunicação paralela, eu posso enviar um byte completo. Então, isso aí é uma grande vantagem, assim, desses sistemas, eles são bem rápidos. Porém, eles têm algumas limitações, Então, perceba aqui que eu utilizei 8 pinos para essa comunicação. Então, se eu usar mais pinos, eu vou ainda crescer a velocidade de comunicação, mas eu vou estar usando muitos pinos para essa comunicação. Então, eu vou esgotar rapidamente aí os pinos, os GPIOs disponíveis do meu microcontrolador. Além disso, tem um problema físico de mapeamento e roteamento de trilhas, Você percebe que tudo isso vai sendo acoplado em uma placa. Por exemplo, eu tenho essa placa aqui. E quanto mais trilhas eu tenho na placa, paralelas ali, mais difícil é eu rotear essas trilhas de forma eficaz dentro da minha placa para que não haja superaquecimento, eu consiga rotear elas de uma forma adequada ali entre os periféricos, que não tenha muita gambiarra em relação a isso. Também pode ocorrer uma interferência eletromagnética entre as trilhas que estão adjacentes ali, quando elas estão muito próximas das outras, elas mandam os bits, elas podem interferir umas com as outras, então isso aí também é um tipo de problema nessa arquitetura paralela. E também temos o problema de clock skew, que é a distorção de atraso, Os bits que são enviados, eles podem chegar em tempos distintos se os cabos de comunicação entre eles forem longos, forem muito distantes um do outro, Um periférico está muito distante do outro, ele está se comunicando de forma paralela, pode acontecer esse atraso em uns bits ou outros. Então, outra arquitetura é proposta para resolver a maioria desses problemas, que é a arquitetura serial. Nela nós temos que os bits de um byte, eles são enviados sequencialmente, ou seja, um bit é enviado somente atrás do outro, através de uma única linha de dados interno. Utiliza registradores de deslocamento, que são shift registers, para converter o dado que está paralelo aqui, O dado chega em paralelo. Esse shift register, o registrador de deslocamento, vai pegar todos esses bits que estão em paralelo e colocar um em sequência do outro para serem enviados através de uma única trilha de dados. E assim ele converte o dado paralelo da CPU em um fluxo serial de comunicação, que vai do transmissor até o receptor. Então, a vantagem disso é justamente aqueles pontos anteriores que a gente mencionou na arquitetura paralela. Tem uma economia de pinos, ele requer cerca de 1 a 4 pinos, a depender do tipo de comunicação, para enviar esses dados em forma serial, certo? Ele também é imune ao clock skew, porque permite um cabeamento longo, Imagine que eu vou utilizar somente uma trilha de comunicação de dados. Então, como os bits eles vão em sequência um do outro, não tem como um bit atrasar em relação ao outro, ou então se adiantar em relação ao outro. Eles chegam um em sequência do outro, como deve ser. Então, eu não tenho esse problema também. Além, é claro, que eu posso viabilizar aqui o PCBs menores nas trilhas que eu posso rotear na minha PCB. Elas ficam bem mais fáceis de serem
criadas e modificadas, eu consigo PCBs menores e de menor custo através disso. Então, é uma grande vantagem eu utilizar a comunicação serial na maioria das vezes. É claro que essa arquitetura também tem a desvantagem, né? A desvantagem inerente dela, que ela é um pouco mais lenta que a paralela, porque se ambas as arquiteturas operarem na mesma frequência de clock, e eu tenho 8 linhas de dados paralela, na arquitetura paralela, eu tenho um bit enviado a cada ciclo de clock, eu tenho 8 bits enviados, ou seja, um byte completo em um ciclo de clock. Para eu enviar um byte completo em uma arquitetura serial com apenas uma trilha de dados, eu tenho que ter 8 ciclos de clock. Então, eu tenho aí um atraso não, né? Eu tenho uma comunicação bem mais lenta aí dos meus dados. E, na prática, a serial moderna, ela compensa, isso operando em frequências muito altas para compensar essa lentidão em relação à paralela, mas que é inerente à arquitetura serial, né? Ela sempre vai ser mais lenta em relação à paralela se operarem na mesma frequência. Então aqui nós temos apenas um pequeno resumo sobre os dois tipos de arquitetura, né? Na arquitetura paralela nós temos um alto consumo de pinos para enviar os dados. Aqui nós temos um baixo consumo de pinos. Aqui temos um roteamento bem complexo assim das trilhas na PCB. Aqui nós não temos esse custo, né? Nós temos aqui um roteamento mais simples e compacto. Aqui nós temos problemas em relação a tratar com frequências muito altas, utilizar frequências muito altas, porque elas podem ter interferências umas com as outras. Aqui a suscetibilidade a esses erros é mínima, basicamente. E, é claro, nós temos uma imunidade ao clock skew, né? Aqui é sensível à distância física, né? Aqui, quanto maior a distância do cabo, mais eu tenho esse comportamento de clock skew, né? Que pode ocorrer atraso aí dos bits. Aqui eu não tenho esse problema. Então aqui também, né? Resumindo, eu gasto menos ciclos de clock para enviar a mesma quantidade de informação. Aqui eu gasto bem mais ciclos de clock para isso. Para que a comunicação serial ela funcione, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? O receptor ele precisa saber exatamente o instante em que um bit ele começa e quando ele termina, né? Já que é a mesma linha de dados, os bits são enviados em sequência, então um bit chega e logo atrás vem o outro, logo atrás vem o outro, logo atrás vem o outro. Então, o receptor ele precisa saber exatamente quando um bit começa e quando termina. Por exemplo, eu tenho esse caso aqui, né? Se o transmissor ele enviar a sequência de 1, 1, 1, né? Nível lógico alto. 3 vezes, né? 3 bits altos consecutivos. O receptor ele precisa entender que isso são realmente 3 bits, certo? E não apenas um único bit longo. Então, eu preciso ter esse sincronismo dos dados do transmissor e do receptor de alguma maneira, certo? Eu não posso simplesmente enviar bits com pulsos aleatórios de tamanho e esperar que o receptor entenda isso. Eu preciso realmente configurar isso da maneira correta. Então, como podemos resolver essa situação? Basicamente, existem duas maneiras em que a gente pode sincronizar assim as informações do transmissor e do receptor. Nós podemos utilizar uma comunicação síncrona, certo? Que é utilizada em comunicações como SPI e I2C, ou utilizar uma comunicação assíncrona, que é utilizada, por exemplo, na comunicação WART bem famosa. Na comunicação síncrona, nós temos uma linha física exclusiva para sinal de clock. Nós temos, então, um clock que é enviado aqui do transmissor para o receptor, certo? E nós temos também uma linha de dados, né, que realmente vai enviar os bits em si. Essa linha de clock, ela basicamente serve para o sincronismo. Então, quando minha borda de subida acontece, né, quando o sinal vai para nível alto, é o momento exato que ocorre o envio do dado, envio de um bit. Né? Quando ela desce e ela volta novamente, quando o ciclo de clock muda, nós temos o envio do próximo bit. Então, quando o ciclo de clock avança, nós temos o envio do próximo bit. E assim eu tenho uma comunicação síncrona e que o receptor sabe exatamente quando ele vai ler o dado que está chegando através do transmissor, certo? O receptor ele realiza a leitura exatamente na borda de subida ou descida e essa comunicação ela é robusta contra imperfeições nos osciladores internos. Então,
Como os dados eles são sincronizados de acordo com o clock, e o clock é gerado através do oscilador, se o oscilador tiver algumas imperfeições, não tem tanto problema, já que o que vai ditar é exatamente o sincronismo que está o clock tanto no transmissor quanto no receptor. É o mesmo ciclo de clock, vem do mesmo oscilador. Então, não tem problema se ele tiver algumas imperfeições em relação ao timing ali. E também nós temos a comunicação assíncrona. Na comunicação assíncrona, não existe um pino de clock compartilhado entre o transmissor e o receptor. Então, o transmissor e o receptor operam com seus próprios osciladores internos, né? O transmissor ele vai ter um seu oscilador interno ali, em que vai ditar exatamente quando ele deve enviar os bits. E o receptor ele tem um oscilador interno também, que ele vai ditar exatamente quando ele vai ler aqueles bits que estão chegando para ele. Então, para não perder a sincronia, o transmissor encapsula o dado adicionando algum bit de start, né, que avisa que a transmissão vai começar, e também encapsula um stop bit, que é um bit que avisa quando a transmissão ela terminou. Isso aí é o que acontece, por exemplo, no protocolo UART. Então, nós temos basicamente essa ideia, né? Nós temos um bit que indica o início da transmissão, os dados em si, que são enviados aqui em sequência, e no final nós temos um bit que indica o fim da transmissão. Então, o sincronismo, né, ele é feito a partir desses bits de start e bits de stop. E exige, é claro, uma configuração prévia ali entre o transmissor e o receptor. O transmissor e o receptor eles têm que estar operando ali na mesma faixa de clock, né? O clock definido aqui para envio dos dados ele tem que estar definido em um valor, e o clock da recepção tem que estar definido no mesmo valor, para que a sequência de bits que são lidos aqui, por exemplo, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, seja entendida como realmente 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Bem, para finalizar, na comunicação serial assíncrona, como os dispositivos eles não compartilham clock, eles precisam concordar previamente ali via software sobre a velocidade exata da transmissão e a velocidade exata de recepção também. Então, a definição técnica para isso que a gente chama, essa velocidade, é o baud rate, né? Baud rate é o número de símbolos transmitidos por segundo, representa isso. Então, em sistemas digitais simples de nível lógico, um baud rate equivale a 1 bit por segundo, né? Os sistemas digitais trabalham com bits, então é 1 bit por segundo. Então, nós temos aqui um exemplo. Se dois microcontroladores são configurados com um baud rate de 9.600, isso significa que 9.600 bits trafegam por segundo naquela linha de dados. Então, o tempo de duração física de cada bit ali da transmissão é cerca de aproximadamente 104,16 microsegundos. Então, nós temos esse valor aí definido para cada bit. Então, o que é importante aqui? Se, por acaso, o receptor ele esperar ler a linha a cada 104 microsegundos, que é o valor certo ali de leitura, mas o transmissor, por causa de algum cristal oscilador defeituoso ou de má qualidade, ou variação de temperatura, estiver enviando os bits a cada 100 microsegundos, por exemplo, o atraso ele vai se acumulando ao longo da transmissão, e em algum momento, em algum dado ali, um bit ele vai ser amostrado de forma totalmente corrompida. Então, eu tentei colocar aqui uma escala de exemplo para vocês entenderem, né? O transmissor ele enviando dados a cada 100 microsegundos. Em 0 ele envia um bit, em 1 ele envia outro, aqui ele envia outro, aqui ele envia outro. Porém, o receptor está demorando um pouco mais de tempo, né, para ler esses dados, que é o tempo estipulado inicialmente. Então, quando ele vai lendo um pouco de atraso, esse atraso ele vai se acumulando. Em algum momento ele vai pular um bit, vai perder alguma informação importante. Então, preciso ter cuidado em relação a esse tipo de comunicação e sempre, por exemplo, usar certos critérios na hora de utilizar ele, né? Tipo, não utilizar sequências grandes de dados, porque isso aí pode acontecer e pode corromper algum bit ali naquela sequência de dados. Usar pequenos pacotes, por exemplo, é uma boa estratégia para resolver esse problema.